Olá, tudo bem? Nesta aula vamos aprender como que funciona a trigonometria em um triângulo retângulo. Então vamos lá. Para começar aqui a história, vamos desenhar um triângulo que possua aqui um ângulo de 90 graus. Vamos desenhar aqui então um triângulo do tipo retângulo. Beleza? Vamos colocar aqui então na pontinha um ângulo de 90 graus, um ângulo alfa e o ângulo beta aqui em cima. Beleza? De frente para alfa, vamos chamar esse cateto de Azinho. De frente para beta, vamos chamar esse cateto de Bzinho. E de frente para o ângulo de 90 graus, sempre vai ser a hipotenusa. Então, necessariamente, aqui é um cateto, aqui é um outro cateto, e esse maior lado do triângulo retângulo, que fica de frente para 90 graus, ele é sempre a hipotenusa, chamado de hipotenusa. Beleza? Muito bem. E aqui nesse triângulo a gente define algumas razões. A razão é a divisão, tá bom? E quais são as principais divisões aqui que formam ali a base para a trigonometria? Principais divisões são chamadas de seno, cosseno e tangente. Existem outras também que serão estudadas, mas as principais são essas três aqui. Então, o que vai ser o seno de um ângulo que nós vamos representar assim, ó, seno de alfa, por exemplo. Num triângulo retângulo, o seno de alfa ele vai ser dado por uma razão, por uma divisão entre o cateto que fica de frente para ele, que no caso aqui é o A, e isso dividido pela hipotenusa. Então, o seno vai ser o cateto que fica de frente para ele, que é chamado de cateto oposto, isso dividido pela hipotenusa. Então, quando a gente faz a divisão entre cateto oposto e hipotenusa, a gente acaba calculando então o seno do ângulo alfa, que nesse caso vai ser A dividido por C, beleza? Agora vamos fazer aqui um procedimento análogo para calcular o cosseno desse ângulo, tudo bem? Então vamos lá. O que seria aqui o cosseno? A gente escreve desse jeito assim, ó, o cosseno desse ângulo alfa. O cosseno de alfa vai ser, então, por definição, num triângulo retângulo, a razão, ou seja, a divisão, entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Hipotenusa. Muito bem, quem que vai ser o cateto adjacente? Cateto adjacente vai ser esse que fica junto dele. Esse prefixo ad significa dizer que vai estar junto, colado ali nele, tá bom? Então vai ficar B dividido por C. Finalmente, aqui nesse triângulo retângulo, nós vamos definir a tangente. Então, quem que vai ser aqui a tangente? A tangente, ela vai ser representada por TG. Tangente de alfa vai ser a razão entre o cateto que está oposto e o adjacente. Então, é a razão entre um cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza? Muito bem. Cateto que está oposto ao cateto que está de frente para alfa vale A. E o cateto adjacente é o que fica aqui colado em alfa, né? É o Bzinho. Então, cateto oposto, cateto adjacente vai ficar A dividido por B. Beleza? Essas mesmas relações que nós fizemos aqui para o ângulo alfa, a gente também pode fazer aqui para o ângulo beta. Então vamos lá, vamos colocar aqui de forma um pouquinho mais rápida. Então, por seno de beta, então, vamos ver. É a razão entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. Então vai ficar P sobre C. Vamos fazer aqui o cosseno de beta. Cosseno de beta vai ser a razão entre agora o cateto adjacente a beta e a hipotenusa. O cateto adjacente é o Azinho, hipotenusa C. Finalmente, a tangente de beta. A tangente de beta é a razão entre o cateto oposto a beta e o adjacente, vai ser Bzinho sobre A. Beleza? Então, essas aqui são as principais razões trigonométricas em um triângulo do tipo retângulo. Vamos fazer aqui um exemplo para essa situação. Imagine que a questão fala que tem um ângulo alfa que esteja no primeiro quadrante, por exemplo, um ângulo que pertence ao intervalo entre 0 e 90 graus, beleza? E a questão fala que esse seno de alfa dá 3 dividido por 5, beleza? E aí a gente precisa encontrar aqui o cosseno desse alfa e a tangente desse alfa, beleza?
Então, o que que a gente pode fazer? Então vamos lá. A gente desenha um triângulo retângulo que possua uma razão entre cateto e hipotenusa de 3 para 5. Então a gente vem aqui, desenha um triângulo retângulo de tal maneira que a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa, então, por exemplo, o ângulo alfa está aqui, e o cateto de frente para ele seja igual a 3 e a hipotenusa seja igual a 5. Com certeza, nesse triângulo retângulo, o seno de alfa vai valer 3 quintos. Aí o outro lado que você quer descobrir chama de x. Para determinar o valor desse lado, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, quando você aplica o teorema de Pitágoras, você vai acabar encontrando esse x valendo 4 unidades. Então, x quadrado mais 9 igual a 25. Esse x quadrado vai ser 25 menos 9, ou seja, vai dar 16. Então, esse x vai ser mais ou menos a raiz de 16, só que nós vamos desconsiderar o resultado negativo por aqui ser um lado de um triângulo. Vamos ficar com o resultado positivo, a raiz de 16 é 4. Então, beleza, olha só. Você coloca esse x, então, igual a 4. Ah, e agora eu quero, então, o cosseno de alfa. Vamos lá, quem que vai ser o cosseno de alfa? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente é 4, hipotenusa é 5, então o cosseno de alfa vai ser 4 quintos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu quero aqui a tangente desse ângulo alfa. A tangente desse ângulo alfa vai ser a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Vai ser igual a 3 quartos. Beleza? Então, dessa maneira, a gente consegue, a partir de apenas uma única razão trigonométrica, então, por exemplo, eu só tinha aqui o seno, eu consigo encontrar as demais razões, porque eu coloco essa informação num triângulo retângulo, e tendo ela no triângulo retângulo, eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o lado que está faltando. Descobrir o lado que está faltando, então eu consigo aplicar todas as outras razões que nós queremos descobrir. Espero que você tenha aproveitado bastante. Bons estudos e até a próxima.